Final do outono, época maravilhosa de colheitas incríveis e fartas. Tipo, o que a gente faz com tudo isso? Hoje é 16 de novembro e tivemos um outono bem ameno por aqui. Acabou de chover 1 polegada durante a noite, 26 milímetros. O solo está bem molhado, mas com o método sem revolver a terra, o acesso é constante. Sem problema aqui. Posso até andar nos meus canteiros. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é colher um aiporrábano e preparar um remoulade usando uma receita do nosso novo livro de receitas. Então vamos começar na horta colhendo os ingredientes e depois vamos para a cozinha preparar o prato. O aiporrábano está aqui há muito tempo. É um vegetal de crescimento lento. E eles foram plantados no final de maio, então 6 meses. E isso provavelmente é suficiente para a receita que vou usar, que pede cerca de meio quilo. É um pouco de desperdício, como você pode ver, ao tirar essas pequenas raízes do aiporrábano, mas não tem muita opção. O resto eu posso lavar e depois é só cortar a parte de cima. Se eu fosse armazenar esses aiporrábanos, o que vamos fazer bastante em breve, eu deixaria mais das raízes com um pouco de terra e composto nelas. E isso ajuda a manter a umidade e conservar melhor. Você pode colocar um aiporrábano com mais raiz em uma caixa no galpão. E ele poderia se conservar bem até a primavera. Então, é comida para o inverno inteiro. Olha só que resultado bonito. É uma variedade chamada Portus. Semeado em meados de março, transplantado de meados ao final de maio. E nós regamos um pouco no verão, na verdade não muito. Não foi o suficiente, por isso está um pouco menor que o normal. Estamos passando por aqui. Ali o alho já está começando a brotar. Parece estar certo para essa época do ano. E aqui também, né, graças ao outono ameno, isso é espinafre que nós plantamos em meados de agosto, um pouco mais tarde que o normal, e eles cresceram incrivelmente bem. A tela é principalmente para manter os coelhos e insetos afastados e também proteger o repolho. E esses repolhos são para colheita em fim do inverno e início da primavera. Eles se adiantaram um pouco por causa do clima quente. E temos feito muita colheita, outras colheitas. Aqui, por exemplo, tenho muitos repolhos que vão durar um tempo, mas precisam ser processados. Os que não vendo, pois estou vendendo bastante. E tenho feito um pouco de chucrute e kimchi. Então, há muitas possibilidades nessa época do ano sobre o que fazer com toda a sua comida. Na verdade, aqui estão as acelgas chinesas que eu estava usando para fazer kimchi. Fiz um pouco ontem à noite. Parece promissor. E esse é o canteiro onde colhemos o repolho. E Adam está transplantando favas semeadas em módulos. Essa é uma maneira de fazer. Você pode semear diretamente, ainda pode semear diretamente num canteiro assim. E eu usei alvéolos de módulo bem pequenos de um modelo que eu mesmo criei. Agora veja, na verdade, olha só, já tem raiz suficiente para transplantar tranquilamente. Sei que não é convencional, mas é um jeito de fazer as plantas crescerem. Foram semeadas em 11 de novembro. Opa, não, 1º de novembro, desculpe. Há pouco mais de 2 semanas, isso só inicia o crescimento delas. Se você tem ratos, por exemplo, é uma forma de elas passarem por essa fase. Certo, vou colocar este aqui. Tenho outro aiporrábano por precaução. E vamos colher um pouco de salsa. Então esses são os 2 ingredientes principais da horta para este prato. São a raiz de aipo e a salsa. Salsa ainda está boa nesta época. Porque na verdade é uma erva, uma planta que gosta de condições temperadas como as que tivemos. Basta ver a força e o vigor dessas plantas. Uma variedade chamada gigante italiano. Eu não colhi o suficiente, por isso tem tanta abundância aqui. Veja a espessura desses talos, é fenomenal. Nós não usaremos os talos na receita, mas como tem mais do que eu realmente vou usar aqui, estou sendo um pouco seletivo e pegando os talos mais macios do meio.
isso vai ser fácil o suficiente. Mas eu adoro salsa e é uma erva realmente saudável. Sabe, quando você consegue tirar tanto de uma área pequena, é realmente ótimo cultivar e ter bastante. Agora vamos para a cozinha e vamos preparar o remoulade. Ok, estamos na minha cozinha. Peguei o aipo rábano, peguei a salsa e... Este é o momento crucial, a parte fácil. Vou fazer remoulade. Aioli, 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 aioli. É uma maionese de alho. Aqui está o alho. Já deixei eles descascados. Esse é o alho que colhemos em junho deste ano. Porque eu vou usar o mixer de mão. Você provavelmente poderia colocar os dentes inteiros, na verdade. Aliás, foi o que eu fiz ontem. Só para garantir que fique tudo bem picadinho. Estou colocando pedaços de alho. Então foram 3 dentes de tamanhos bem variados. Nenhuma das quantidades está escrita em pedra, na minha opinião. Elas servem mais como um guia do que qualquer outra coisa. Receitas são mais um guia. 2 gemas de ovo. Uma cor bem diferente, essas gemas de ovo, bem interessante. Da mesma caixa de ovos. Uma era bem amarela e a outra não. Talvez uma das galinhas tivesse mais acesso à grama do que a outra. A clorofila da grama dá cor à gema. E mostarda. Esses são os 3 ingredientes iniciais que vamos bater. Uma colher de sopa. Ok, quanto é uma colher de sopa? Descobri que medi corretamente uma colher de sopa, que é isso aqui. Claro, mas aí é rasa ou cheia? Eu gosto muito de mostarda, então vou colocar uma colher de sopa um pouco cheia. Novamente, isso é, até certo ponto, a gosto. E eu já fiz isso também no passado, usando mostarda em grãos, e funcionou. Então estamos prontos para usar o mixer de mão, que eu vou colocar na velocidade mais baixa. Então a ideia agora é triturar isso em uma mistura homogênea. Basta. Já está ficando bom. Na verdade, tem uns pedaços de alho. Eu não me importaria com esses pedaços de alho, vai ficar bom na remoulade. Então, de novo, sabe, você decide o quão lisa você quer que isso fique. Mas isso está ficando bem liso. Isso mostra que estamos prontos para adicionar o óleo. O que pode acontecer nesse ponto, se der errado, é que o óleo pode se separar do ovo e da mostarda e tudo fica meio pastoso. O que eu espero que aconteça é que ele fique cada vez mais grosso e você vai ver como chega a um certo ponto de espessura, se tudo correr bem. A questão é quanto mais óleo você adiciona. Isso é até menos do que a Cat usou na receita dela. Ela disse 400 ml, aqui são 250 para a quantidade de ovo e mostarda ali dentro. Então, o que aconteceu ontem foi que eu usei mais ou menos essa quantidade de óleo e deu um aioli muito bom. Nicola, que está filmando, estava ao mesmo tempo fazendo um pouco na casa dela e o dela separou quando ela adicionou o óleo extra. Vou adicionar essa quantidade de óleo e ver como fica. Provavelmente não chegarei aos 400 completos. Isso parece promissor. São cerca de 200 ml de óleo. Vou colocar tudo isso, já que decidimos. Agora você vê que está bem grosso. Acho que até há bolas presas no liquidificador, talvez por um pouco de massa. Difícil dizer o que está acontecendo ali. Eu sei que não deveria usar meu dedo. Não faça isso. Não sei quanto é isso, mas...
Certo, está pronto. Eu acho que se... É aqui que, sabe, é tipo, você continua ou você para. Se você tem uma mistura boa e homogênea como essa, meu voto é sempre parar e não arriscar continuar. Nada é mais desanimador que ter uma mistura linda. Um aioli bem misturado. E então, ele desanda. Então, neste ponto, podemos adicionar suco de limão. Agora é mais para dar sabor. Esse é o suco de um limão. E um pouco de sal e um pouco de pimenta. Isso é cerca de meia colher de chá de sal. Um pouco de pimenta. Isso tudo é a gosto. Então, estou apenas te dando ideias aqui, na verdade. Você sabe, você pode alterar essas proporções. E eu vou simplesmente misturar isso usando uma colher. E tudo isso, se tudo correr bem, vai ficar muito gostoso. E então podemos adicionar isso ao aipo rábano ralado, que será a próxima fase dessa receita. Então, basicamente, essa receita tem duas partes. Uma é fazer esse molho aioli. Eu usei azeite de oliva extra virgem ali. É um azeite muito saboroso. E isso já traz muito sabor. Temos também os outros sabores: alho, gema de ovo e mostarda. Sim, vamos provar rapidinho. Eu comeria isso sozinho. Muito bom. Gosto de mais alho e teria colocado mais 2 dentes. Então isso também é a gosto. Bem, agora coloque isso de lado e rale o aipo rábano. Então vamos pesar o aipo rábano. É mais do que eu preciso. Quanto realmente coloco no prato? 835 gramas. A receita dizia 500. Então vamos mais ou menos assim. Eles são densos, com raízes bonitas e um pequeno buraco ao centro. No geral, há muita comida em um aipo rábano. Eles são. Esse é um vegetal de alto valor. Ele tem alto teor de matéria seca, o que significa que... Sim, são 490 gramas. Isso é bom. Embora, tendo dito isso, depois que eu aparar, sabe de uma coisa? Estou até inclinado a colocar isso tudo. A questão é, quanto aparar? E a minha versão é sempre aparar o mínimo possível, porque quanto mais casca você deixa, mais micróbios ela tem. E cada vez mais pesquisas estão sendo publicadas agora falando sobre o valor dos micróbios para o nosso intestino. E adivinha de onde a gente consegue micróbios realmente bons para o intestino? Do solo. Então, naturalmente, esse aipo rábano aqui tem muita coisa boa dentro dele, até mesmo aquelas partes menos atraentes ao redor. Agora estou usando o meu bom e velho ralador. Estou fazendo isso à mão. Você poderia fazer isso em um aparelho mecânico? Eu realmente gosto de raladores manuais, e é isso que a gente obtém. Não tão fino, fica mastigável. O aipo rábano tem uma textura maravilhosa. Você não quer ralar muito fino. Ralaria a beterraba mais fininha do que ralaria o aipo rábano. Vou seguir e voltamos quando for adicionar a salsa. Então, estou apenas tirando os talos da salsa. Acho que alguns usariam mais talo. Pode usar, é macio. Cultivar seus próprios vegetais em casa é ótimo, pois você tem tudo disponível. Você sai, vê o que tem, colhe do jeito que quiser, prepara do jeito que quiser. E esteja preparado para mudar as receitas também, porque, como você viu com essa aqui, eu peguei um aipo rábano grande, pesava mais do que eu esperava. E bem, por que não fazer mais? Esse tipo de prato, essa remoulade que vai durar um tempo. Você pode guardar na geladeira. Você pode guardar o aioli na geladeira também. E o aipo rábano, quando eu estava ralando, quero compartilhar com você o aroma maravilhoso dele. É um dos vegetais de raiz que tem um dos cheiros mais fortes. E bem, é aipo, mas tem mais do que isso. É um pouco mais amendoado. Você sente esse sabor amendoado até quando ele está cru. Então, esse prato é um dos meus favoritos só por esse motivo. Você tem o sabor incrível do aipo rábano e como é cultivado em casa, você sente ainda mais esse sabor. Aí você tem a profundidade incrível de sabores e gostos no aioli, o alho, o óleo, a mostarda. E eu devo dizer que estávamos provando agora entre as gravações e Nicola provou o aioli e disse:
Uau, o óleo. O óleo faz a diferença. Então, sabe, use o melhor óleo que você puder para algo assim, porque quando você não está cozinhando, vai consumi-lo cru. O sabor aparece mais. Na receita do Katz, diz 2 colheres de sopa para aproximadamente 500 gramas, é mais ou menos isso. Então, temos mais de 500 gramas, como você pode ver, estou colocando mais do que a receita dizia. Isso é simplesmente porque eu adoro salsa. A salsa, grama por grama, é uma das coisas que você pode cultivar no seu jardim com maior teor de vitamina C. Então, é muito mais do que você imagina. Me entristece quando vou a eventos e ela é usada só como enfeite e ninguém come. Acredito que isso ocorre mais com a salsa crespa, comum no Reino Unido. Esta é a de folha lisa, a gigante italiana, caso não tenha notado. Temos nossa bela mistura de ingredientes secos. Vamos até aqui e conferir o livro de receitas. Porque, na verdade, deixei passar algo no início. Agora, para fazer a remoulade, sigo 2 receitas diferentes do livro. A primeira é o aioli. Estou com salsa nos dedos. Está aqui. E você pode ver que é só meia página, não é muita coisa. E aí temos o remoulade, onde, além do aioli, diz 6 colheres de sopa. Então, provavelmente vamos dobrar essa quantidade, na verdade. Tem também mostarda e suco de limão. Vou colocar a mostarda agora antes que eu esqueça. Pronto, isso dá mais ou menos mais 1 colher de sopa de mostarda. É mostarda Dijon, aliás. Na verdade, eu poderia ter colocado mostarda em grãos. Acho que vou fazer isso da próxima vez. Vou experimentar. Eu adoro mostarda em grãos. Esse livro, aliás, você pode comprar no meu site. Tem na loja online cópias autografadas. Você também pode pedir uma dedicatória. Presente de Natal. E você pode fazer isso quando estiver finalizando a compra, pedir uma mensagem. Eu escrevo no livro para você. O limão que estou adicionando aqui, você pode ver que estou ralando ou espremendo na hora. E embora você possa comprar suco de limão, sabe, já pronto para usar, você com certeza consegue um sabor mais rico. Fazendo assim. Vou colocar mais um limão inteiro. Aipo-rábano e limão combinam muito bem. Na outra noite, no lançamento do livro, tivemos muitos vegetais de raiz no café da fazenda urbana em Bristol. Foi cenoura e pastinaca. Pasta, eu ia dizer quase, que é outra receita do livro. E nessa tem bastante limão e um pouco de laranja também. Eu só achei que tinha gosto de geleia de laranja. Eu estava adorando isso nesse evento. Então todo esse limão agora, sabe, na verdade eu vou pegar uma peneira porque percebi que tem um pouco de... uma sementinha de limão acabou passando ali. Só não quero que esse pedacinho vá parar na salada. Não, é só um pequenininho. Certo. Então, pronto, essa parte está resolvida. Poderíamos adicionar mais sal e pimenta, mas não farei agora porque já colocamos um pouco. Então, 6 colheres de sopa. Eu diria que isso é 2 colheres de sopa. Sabe, então não se preocupe tanto com a precisão das proporções nesse estágio. É do jeito que você gosta de comer. Eu diria que isso é o mínimo só de olhar, porque já comi remoulade de aipo-rábano, que era realmente cheio de óleo, ovo e sabor de mostarda do aioli. E olha, sabe de uma coisa? Pelo que estou vendo aqui, estou pensando em adicionar tudo isso aqui. Estou fazendo uma grande quantidade aqui. E esse sabor do aipo-rábano se destaca porque é muito forte. Esse é um tipo de comida que você não come um pratão sozinho. E ainda assim é mais do que um lanche, mas é um prato muito forte, tanto no sabor quanto na qualidade nutricional. Nutrição, matéria seca. Vai te deixar mais satisfeito do que você imagina. Não é como comer uma batata, sabe? As batatas têm muita água nelas. Você pode perceber que se assar elas, elas encolhem bastante conforme a água sai. E isso aqui não faz isso. Isso aqui tem bastante consistência. E sim, isso me parece bom. É assim que eu me lembro da Cat fazendo isso no curso de um dia. É um dos meus pratos favoritos.
E o que vamos fazer agora é que eu vou continuar misturando um pouco e depois vamos pensar em uma forma de servir. Com um pouco do meu pão e folhas de salada só para mostrar o prato final, essa é a parte divertida. Agora, olha esses ingredientes maravilhosos que já temos, as folhas de salada, essas que colhemos ontem, a mistura sazonal para o final do outono e a remoulade que acabamos de fazer e o pão. Há várias formas de comer uma remoulade assim. Fica muito bom com batatas assadas, na verdade, e outros vegetais. Este é o meu pão caseiro sem sova. A receita, na verdade, também está no livro de receitas. E é puro centeio. 100% centeio, na verdade, é moído na hora. Então, eu mesmo moí, tenho um pequeno moinho, e considerando que é puro centeio. Sempre me impressiono com o quanto ele cresce. E eu vou colocar um pouco de remoulade nisso. Na verdade, vou decorar um pouco mais esse prato com essas folhas incríveis que são de chicória, o coração de uma chicória. É um tipo de castel franco chamado luzia. Cada uma lembra um arco-íris, impressiona pela beleza e ótimo sabor. São levemente amargas, como os radique e os radique. As chicórias são ótimas para salada nessa época do ano. Elas são meio amargas e adocicadas porque vêm do coração. Isso é branqueado naturalmente. E eu coloquei uma porção de aipo rábano em cada pedaço de pão. E aí está pronto para comer. E tanto o restante do aioli quanto da remoulade, você pode simplesmente colocar em um recipiente Tupperware na geladeira. Vai durar 2 ou 3 dias se tanto. E vamos lá. Só para mencionar rapidinho os próximos 2 vídeos que vão sair no meu canal. Um é sobre meus livros que eu gravei com Edward, onde eu explico todos os meus diferentes livros. São 14 agora que eu escrevi ao longo dos anos. E aí eu fiz um com a Alessandra neste verão sobre como cultivar tomates ao ar livre. Temos toda uma sequência começando em maio e indo até setembro. E estamos fazendo algumas promoções na Green Friday, que é nos dias 24 e 25 de novembro. Então, o momento da verdade. Isso vale muito a pena. Isso é o cultivo disso e todo esse preparo, adoro isso.